Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Gabriel. Bom, essa aula aqui é uma aula bem legal de termorregulação, de biofísica, né? Espero que vocês gostem. Em primeiro lugar, é um conceito que vocês provavelmente já viram na física lá desde o ensino médio, né? Do ensino fundamental. Os conceitos básicos. Primeiro, temperatura é uma grandeza física que ela mede o grau de agitação das moléculas, ou seja, se quanto maior a temperatura do corpo, quer dizer que maior a agitação das moléculas desse corpo, ok? Então, quando eu forneço temperatura, forneço uma fonte de calor para um gás, o que vai acontecer? As moléculas elas tendem a se agitar mais. E o atrito entre elas pode gerar energia, ou seja, calor, que é a próxima palavra, né? Calor, então, na verdade, como professores de ciências, vocês vão ter um grande obstáculo para ensinar para o aluno, né, a diferença entre temperatura e calor. O calor, na verdade, é uma forma de energia que flui de um objeto para o outro, tá? Então é meio que errado quando a gente fala, nossa, hoje tá calor, né? Não. Então, na verdade, calor é uma forma de energia que flui de um corpo para o outro, sendo que ele sempre flui do corpo que tem uma temperatura maior para um corpo que tem uma temperatura menor. E tudo nisso nós temos a termodinâmica, que é uma área da física, ela vai estudar as modalidades de energia e as suas relações, né, com a matéria. Então é muito interessante vocês entenderem que calor e temperatura são coisas diferentes. Temperatura eu posso medir com o termômetro. Calor não. Calor, na verdade, então é uma energia que se transfere de um corpo para o outro. Tendo nisso, nós sabemos que o movimento das partículas muitas vezes é aleatório, né? Quando a gente fala de movimento browniano. Então a gente tende a achar que se você, por exemplo, fizer um experimento simples. Se você colocar uma colher de Nescau num copo de leite frio e num copo de leite quente, tenta ver aonde o Nescau, né? Todd é melhor, né, gente? Todd. Onde que o Todd se espalha mais fácil? Ele se espalha mais fácil na água quente. Vamos fazer um experimento simples. Tente fazer em casa, depois manda pra mim. 2 copos, um com água quente e outro com água fria. Pinga corante nos dois. Tenta ver, na verdade, aonde o corante ele se move mais rápido. Se vai se movimentar mais rápido, ele vai se diluir mais rápido na água quente. Por quê? Porque o movimento das partículas é aleatório, ele é mais rápido, uma velocidade maior, uma cinética maior na água quente. Então, na verdade, no movimento browniano é o movimento da partícula quando ela está no recipiente, é um movimento aleatório. E esse movimento aleatório causa choques, certo? E isso gera calor e nós podemos medir a temperatura a partir disso. Então, a temperatura seria nada mais que a medida da intensidade do movimento browniano do corpo, do choque entre as partículas. Como nós podemos ver aqui nessa figura, que as partículas vão se chocando, tendo atrito, e isso gera energia. E isso vai tender a aumentar a temperatura do corpo. Bom, agora vamos ver as leis da termodinâmica rapidamente. Primeira lei da termodinâmica: a quantidade de energia que entra no sistema é a mesma que sai desse sistema, a lei da conservação de energia. Então a gente vê que não existe um motor de eficiência máxima. Parte dessa energia é perdida, né? Então, nós não temos um motor que tem um rendimento de 100%. E a célula? Será que ela obedece esses princípios? Nós podemos ver aqui que a célula ela adquire energia livre, né, a partir da glicose, aminoácidos, vitaminas, e a partir disso ela tem o seu próprio metabolismo. E a partir desse metabolismo ela gera energia, ela gera moléculas de ATP e biomoléculas para ela que ela possa crescer, ela possa se reproduzir, ela possa manter todas as suas atividades. Só que nem tudo isso que ela absorve de nutriente ela vai usar para essas coisas rentáveis. Parte disso é perdido na forma de calor.
tá? E de outras formas de eliminação, por exemplo, gás carbônico, ureia, ácido úrico, amônia, são substâncias que são eliminadas pelo rim, por exemplo, o CO2 é liberado pela expiração, como nós vimos, que então a célula ela tende a se organizar de certa forma, né? E eliminar algumas substâncias que não estão boas. Então a célula tem a capacidade de organizar, tá? Manter a ordem a partir dos nutrientes. Bom, a segunda lei da termodinâmica fala que a energia só flui espontaneamente de um sistema quente para um sistema frio. E então a entropia só aumenta a cada transformação que ocorre no universo. Então, quando eu falo desses sistemas vivos, né? A gente vê que a entropia tende a aumentar, né? Quando a gente vê na física. Mas só que quando a gente vê no corpo vivo, né, nos sistemas biológicos, isso é um pouquinho diferente, já que a entropia produzida não é capaz de realizar o trabalho necessário para revertê-lo. Então, o nosso corpo é capaz de criar uma certa ordem em algumas situações. A terceira lei da termodinâmica, então, ela prevê que no zero Kelvin não há produção de entropia, porque a entropia seria na verdade a medida da desordem dos sistemas. Então seria o zero Kelvin, né, que é equivalente a menos 273 graus Celsius. Teoricamente, nessa temperatura não teria movimento das moléculas, não teria cinética das moléculas, né? Seria o zero absoluto. Então, somente só não teria a produção de entropia nessa situação, né? Que fugiria dos nossos sistemas biológicos. Uma coisa importante, né? Vocês, futuros professores de ciências, né? Ou para quem mesmo quiser fazer outra coisa, precisa saber, tá? Formas de propagação de calor. Nós temos essas duas figuras aqui, e vendo que há várias formas que nós interagimos com o ambiente e nós trocamos calor. Por exemplo, quando nós vemos esse coelhinho aqui, bonitinho. Ele é um animal, como vocês devem ter visto na internet já, na escola, homeotermo, né? Essa palavra que vocês já usaram. A gente vai ver mais pra frente como é bem o homeotermo que a gente usa, tá? Então esse coelhinho aqui, ele produz o calor próprio dele, tá? Ele produz a própria energia dele e vai liberando calor. E, por exemplo, ele interage com o ambiente. E a partir disso ele troca calor com o ambiente. Por exemplo, ele está tocando o chão e troca de calor na forma de condução. Que condução nada mais é quando eu tenho contato físico entre dois corpos. Então, esse coelho está trocando calor, né? Ele está trocando energia com esse sol. Da mesma forma que o sol, por exemplo, quando lança o sol, né? Ele emite radiação eletromagnética, o Sol emite luz, tá errado falar que o Sol emite calor, o Sol emite luz, porque o calor não se propaga no vácuo, né? O Sol está no espaço. O Sol emite luz e nos raios infravermelhos aqui na Terra, eu tenho uma forma de radiação, né? Irradiação, que é uma forma de transferência de calor para esse animal. E esse animal também ele vai evaporar, tanto pela pele quanto pela respiração e vai trocar energia, certo? Esse animal também vai emitir calor. Então tem várias formas aqui que esse animal está trocando calor com o ambiente. Da mesma forma aqui. Esse homem sentado, ele está trocando calor com o banco, né? Quem nunca sentou num lugar frio pra caramba, ou quente? Então seria essa aqui é a forma de troca de calor por condução, né? Que é uma transferência direta quando dois corpos se tocam. Convecção, por exemplo, se vem uma corrente de ar aqui e dá aquela esfriada nele, é, na verdade, a troca de calor a partir do ar, tá? De uma corrente de vento, a partir da superfície corporal. Também a radiação solar vai irradiar diretamente nele, e também irradiação é uma forma de troca de calor, tá? É uma forma de interação. Tanto a irradiação direta quanto a irradiação difusa, por exemplo, raios solares, eles batem em objetos, né?
e parte é refratada, tá? Ou refletida e vai, de certa forma, aquecer esse... trocar calor, né? E aquecer esse indivíduo. E também a evaporação, tá? Que é a partir da superfície da nossa pele que nós evaporamos água, isso ajuda a resfriar o nosso corpo. Então, portanto, a gente vai ver daqui a pouco formas de controles de calor. Então, essa figura aqui é bem interessante, tá? Nas formas de propagação de calor, de troca de calor. Quando esse bloco é aquecido, ele vai estar irradiando calor, ele vai ser uma fonte de calor e ele está, né, emitindo energia, está liberando calor para o ambiente. Condução, quando eu coloco dois blocos, um quente e um frio próximos em contato físico, tá? E o mais quente, né, aliás, o que tem uma temperatura maior, ele transfere calor para o que tem a temperatura menor. E convecção, como que seria? Esses blocos estão em contato? Não, não estão em contato. Só que, por exemplo, como tem o ar em todo esse meio, uma corrente de ar pode transmitir energia, né, propagar calor de um corpo para o outro, do que tem a maior temperatura para aquele que tem menor temperatura. E nós também temos mecanismos próprios nossos de perda de calor, certo? Então, por exemplo, a partir de correntes, né, da irradiação, de correntes de ar, da evaporação, por exemplo, a radiação, né, do sol vai esquentar nossa pele, ou quando está frio também nós perdemos calor para o ambiente. Convecção, quando bate um vento, né, próximo ao nosso corpo. Pense num vento gelado que bate em você, né, você sente frio. Quando ele passa pelo seu corpo, né, essa corrente de ar, ela faz com que você perca calor do seu corpo. E por isso que dá a sensação de frio, tá? E evaporação, que nada mais é a partir de glândulas sudoríparas, né, outras glândulas, que nós eliminamos água e essa água ela forma uma película sobre nossa pele que ajuda a nós trocarmos calor com o ambiente, tá? E também uma forma de nós perdermos calor para o ambiente, perdemos energia. Por exemplo, um mamífero ele está correndo muito, por exemplo, o calor serve para o suor, perdão, ele serviria para resfriar o corpo. Ele serviria como uma forma de controle térmico no nosso corpo, para que não haja superaquecimento. Agora, quando nós falamos de seres vivos, nós temos temperaturas de diversos tipos em diversos ambientes, né? Mas nós vemos que a maior parte dos seres vivos, salvo algumas bactérias, né, estenotérmicas, perdão, fora algumas bactérias, né, estenotérmicas, nós vemos que apenas dentro de uma pequena faixa de temperatura há compatibilidade com a vida, certo? De temperaturas mais baixas a temperaturas mais altas. Então, cada ser vivo ele está adaptado a viver a um diferente tipo de temperatura. E é isso que nós vamos ver. Bom, quando nós falamos de temperatura, nós temos então dois tipos. Os termoconformadores e os termorreguladores. O termoconformador é aquele ser vivo que, dependendo do lugar que ele está, a temperatura dele varia. Se ele está num ambiente com uma temperatura de 10 graus, a temperatura dele corporal vai ser 10 graus. Agora, se ele for para um ambiente que tem uma temperatura externa de 30 graus, qual vai ser a temperatura dele? 30 graus. Então, o seu meio interno, o seu corpo, ele varia de acordo com a temperatura externa. E nós temos também os termorreguladores, tá? Que são os mamíferos e aves. Aqui, nesse caso, são invertebrados, não todos, tá? Invertebrados, peixes, enfim. Anfíbios e répteis. Nós vamos ver, por exemplo, alguns invertebrados que conseguem manter a temperatura, tá? Como alguns camarões e peixes também. Mas termorreguladores. Termorreguladores são animais que, independentemente da temperatura do ambiente que eles estejam, a temperatura dele vai ser constante. Nós, por exemplo, nós somos termorreguladores. Nós mantemos nossa temperatura independentemente da temperatura externa. E aí, como que nós não superaquecemos, não temos uma hipotermia? Nós temos mecanismos fisiológicos para
biofísicos, né, para controlar essa temperatura. Isso é muito interessante, né, gente? Então, nós vamos ver, por exemplo, quando a gente fala de temperatura, temos animais estenotérmicos e euritérmicos. Então, animais estenotérmicos são espécies que sobrevivem entre estreitos limites de temperatura. Então, por exemplo, assim, são animais que geralmente, às vezes, são extremófilos, tá? Eles têm. Eles toleram temperaturas muito altas, por exemplo, muito baixas, só que é num limite muito baixo. Ou seja, são animais pouco tolerantes, tá? Então, são espécies que sobrevivem entre estreitos limites de temperatura. Ou seja, são animais que toleram temperaturas pouquíssimas variações, na verdade. Toleram pouquíssimas variações, mas muitas vezes sobrevivem em ambientes inóspitos, né? E animais euritérmicos são espécies que sobrevivem a uma grande variação de temperatura. Então, por exemplo, assim, seria um animal que sobreviveria em temperaturas mínimas, uma grande faixa, uma grande variação de temperatura. Ok? No caso do lobo, do homem. Bom, agora quanto a temperatura do corpo do animal? Nós teríamos duas classificações diferentes, né? Agora vamos mandar um histórico pelas classificações dos animais, né? Do controle de temperatura. Nós teríamos animais de sangue quente e animais de sangue frio. Mas nós temos um problema. Nem todos os animais de sangue frio possuem sangue frio. Como assim, professor? Eu possuo animais que, por exemplo, independente do lugar que eles estão, a temperatura dele não é fria. Vamos pensar por uma lagartixa, tá? Num réptil. Ele é tido como um animal de sangue frio, certo? Mas se ele ficar numa fonte de calor, por exemplo, exposto ao sol, a temperatura dele vai subir, certo? Então, esse animal não vai ser um animal de sangue frio. Ele vai ser um animal de sangue quente. Então, como que eu vou classificar que animal tem sangue quente e que animal tem sangue frio? Temos um problema aí, certo? Aí também nós temos as classificações em relação à regulação da temperatura. Que isso que provavelmente vocês viram lá nos livros didáticos, né? Lá no ensino médio. Nós temos animais pecilotérmicos ou poiquilotérmicos, que a temperatura dele varia de acordo com a do ambiente. E os animais homeotermos. Os homeotermos seriam animais de temperatura constante. No caso, nós seríamos animais homeotermos. E também tem uma outra terminologia, os heterotérmicos. São animais de temperatura variável de acordo com a situação e a ocasião, tá? É mais ou menos parecido, tá? Com pecilotérmicos. Mas só que percebeu que essa terminologia também tinha problemas, tá? Por quê? Porque quando a gente fala assim, animais de temperatura corporal variável de acordo com o ambiente, se eu pegar um animal pecilotérmico e deixar ele próximo a uma fonte de calor, deixar ele sempre exposto a uma fonte de calor, a um ambiente controlado de temperatura, a temperatura dele não vai variar, concorda? Então, há lacunas, há problemas nisso. O animal ele pode ficar no lugar que ele quiser, que a temperatura dele vai ser daquele jeito, tá? Então, a temperatura dele vai ser constante. Então, ele seria um homeotermo? O que vocês acham? Então, a classificação mais aceita hoje, né? São animais ectotérmicos e endotérmicos, porque depende da fonte de calor. Então, os animais ectotérmicos, a temperatura corporal depende de fontes externas de calor. E os animais endotérmicos, eles regulam sua temperatura corporal produzindo calor metabólico ou usando mecanismos ativos da perda de calor. Então, o endotérmico, ele possui mecanismos para regular sua temperatura e ele gera esse calor através de onde? Através do seu metabolismo. Ele vai perdendo, ele vai gastando ATP e parte dessa energia perdida em forma de calor. E esse calor que ajuda a regular a nossa temperatura, certo? Então eu também vou ter mecanismos para controlar o calor, a perda e o ganho de calor. Os ectotérmicos, todas as suas fontes de calor vão depender de fontes externas, sol, tá? De rochas, por exemplo, que elas são térmicas, de água e de outras fontes de calor. Nesse slide aqui, nós vemos a taxa metabólica, ela varia de acordo com a temperatura. Enquanto maior a temperatura de um corpo, maior seria a taxa metabólica. E aí, mais pra frente, vocês vão ver o Q10, tá?
O Q10 quer dizer, a cada 10 graus de aumento de temperatura, eu tenho o dobro da velocidade do metabolismo. Ok? Isso é bem interessante. Então, teoricamente, quanto maior a temperatura, maior o metabolismo, tá? Temperatura corporal. Então, por isso que até os animais ectotérmicos, eles buscam fontes de calor, para que haja uma aceleração do seu metabolismo e eles possam sobreviver, eles possam fazer digestão, eles possam respirar melhor, eles possam ter suas funções fisiológicas compatíveis com a vida. Então, comparando aqui, nós temos animais endotérmicos e ectotérmicos. Um camundongo, por exemplo, é um animal endotérmico, tá? Que a temperatura dele sempre se mantém constante. E uma lagartixa, né? Um lagarto, que a temperatura dele vai variar de acordo com a temperatura do ambiente. Molezinha de entender, certo? Então nós vemos que, por exemplo, esses animais, por exemplo, lagartixa. O que acontece com o metabolismo da lagartixa? Quanto maior a temperatura do ambiente, maior o metabolismo dela, de boa. Se ela está num ambiente com 30 graus, o metabolismo dela está numa taxa de 2 unidades arbitrárias, e assim por diante. Aumenta a temperatura ambiental, aumenta a velocidade do metabolismo. Então nós vemos que animais mamíferos, por exemplo, endotérmicos, isso muda um pouquinho, tá? Porque em relação ao calor interno, quando o animal está numa temperatura muito baixa, submetido, ele não pode perder calor para ele vai perder calor para o ambiente, certo? Porque a temperatura dele é maior. Lembra, o calor flui do corpo de maior temperatura para um lugar de menor temperatura. Então que o metabolismo ele está mais numa velocidade maior, numa taxa metabólica maior, para quê? Porque ele tem que produzir calor para sobreviver a temperaturas baixas, certo? E à medida que eu vou aumentando a temperatura do ambiente, pode acontecer de esse metabolismo diminuir, porque eu vou ter que produzir menos calor, certo? Porque tem uma liberação menor de calor. Porque ele está numa temperatura mais próxima ao do corpo dele. Então vocês podem ver que isso é um pouco diferente, né? Aí vem aquela questão, né? Do que cada animal ele tem formas diferenciadas de se manter a sua temperatura, tá? Que não é tão simples só endotérmicos e ectotérmicos, psilotérmicos, homeotérmos. É muito mais complicado do que se imagina. A maior parte dos animais, né, invertebrados, répteis, anfíbios, eles têm fonte externa de calor e a temperatura varia de acordo com o ambiente, ok? Mas, por exemplo, existem peixes, tá? Sem peixes que eles mantêm a temperatura dele varia de acordo com o ambiente, certo? Mas se mantém constante porque eles buscam ambientes com fontes de calor para que a temperatura dele permaneça constante. O próprio salmão, assim, por exemplo, ele gera calor a partir da sua musculatura natatória, ele gera calor para que ele possa ter uma atividade metabólica boa, para que ele possa reproduzir, etc. Também nós temos, pessoal, vamos pensar, por que a nomenclatura do homeotermo não é completamente verdadeira? E animais que hibernam, né? Já devem ter visto lá no Pica-Pau, no desenho lá, o urso hiberna. O urso hiberna, gente, não. Tá? O urso ele entra em outro estado, tá? Numa dormência diferente. Porque entra no torpor, né? Os animais que hibernam são animais menores, esquilo, marmota, ok? E também, por exemplo, insetos, tá? Insetos como o gafanhoto também, a sua própria musculatura, tá? Gera calor. E a temperatura dele varia de acordo com o corpo. Então vocês podem ver que é uma classificação que não é tão simples assim, né? Agora vamos falar um pouquinho de comportamento, tá? Então, quando tem uma alteração ambiental da temperatura, né? Eu vou ter uma alteração na temperatura do corpo, certo? E às vezes nem sempre isso é bom. Então tem estratégias fisiológicas, estratégias comportamentais para que eu possa lidar com essa mudança da temperatura do ambiente. Então, por exemplo, eu tenho estratégias fisiológicas e as comportamentais. Vamos primeiro nas fisiológicas. Nas fisiológicas, então, eu tenho mecanismos, como por exemplo o hipotálamo, tá? Que é uma região lá do cérebro que ela tem
pequenos neurônios que servem como um termostato, eles que regulam a nossa temperatura, ok? Também nós temos o sistema nervoso autônomo, que ele vai ajudar a controlar a nossa temperatura, suor e tremores também. Quando você está numa fonte de calor, quando você está num ambiente com uma temperatura muito alta, o que vai acontecer? Você vai suar, certo? Que é uma forma de você regular a temperatura do seu corpo. Ou, por exemplo, você está num lugar que está muito, muito frio. O que acontece com o seu corpo? Você começa a tremer. Por quê? Quando você treme, você está gerando energia, tá? Você está, de certa forma, aquecendo o seu corpo. É um mecanismo que o seu corpo desenvolve para que esse movimento, né, de tremer gere energia, gere ATP e forma de aquecer o corpo em uma temperatura fria. Ereção dos pelos, ou seja, os pelos eles ficam arrepiados, tá? Para quê? Para aumentar a camada de ar que fica em contato com a pele do ar aquecido, tá? E estocagem de gordura. Gordura também é uma forma fisiológica de você regular a temperatura. Então vamos ver aqui nessa figura. Eu tenho uma região aqui no hipotálamo, tá? Que ela vai regular a sua temperatura. Então, ela que vai, por exemplo, ditar para o corpo como ele vai regular essa temperatura. Então, por exemplo, vasoconstrição. Pensa quando está numa situação muito fria, tá? Eu vou ter tremores, tá? A nossa musculatura estriada esquelética, ela vai tremer, tá? Para gerar energia, para gerar, de certa forma, calor. Tecido adiposo, tá? Marrom, no caso, tá? Que ele é uma forma de liberar calor também. E também vasoconstrição dos vasos sanguíneos da pele, tá? Os vasos que ficam mais perto da pele, eles dão uma certa contraída, tá? Eles dando uma certa contraída, o que acontece? Você perderia teoricamente menos calor para o ambiente. Quem nunca ficou agora num ambiente quente e ficou vermelhinho, tá? O que acontece nesse caso? Fica vermelho porque eu tenho uma vasodilatação dos vasos periféricos na pele, por exemplo, certo? Para quê? Para que eu possa perder calor para o ambiente, ok? E também o suor é um mecanismo regulado pelo hipotálamo para que eu possa resfriar meu corpo, no caso de temperatura muito quente. E o ofego, quando animal, o cachorro, né? Não só cachorro, mas enfim. Eles fazem o ofego, eles estão trocando calor com o ambiente, eles estão liberando calor, tá? Eles estão perdendo calor, na verdade, estão perdendo calor com o ambiente. Ou seja, é uma forma de regulação de temperatura também. Tudo isso é orquestrado pelo nosso queridíssimo hipotálamo. A gordura marrom, tá? Que nós encontramos em vários animais, que é muito comum em animais, por exemplo, em animais que acabaram de nascer, tá? Recém-nascidos. Que eu tenho tecido adiposo multilocular, vocês viram lá na histologia, tá? Ou vão ver ainda. Que é um tecido que ele vai liberando calor. É um tecido altamente termogênico, tá? Ele gera calor. Antigamente a gente achava que só tinha recém-nascidos, mas foi descoberto recentemente que também adultos também têm tecido adiposo marrom, tá? Ou multilocular. Que é um tecido que libera calor, tá? Um tecido gorduroso que não é exatamente reserva energética, mas é para liberar muito calor, tá? Animais que hibernam também, por exemplo, usam esse tecido adiposo multilocular, essa gordura marrom, para que eles possam ter uma elevação de temperatura, para que eles possam voltar. Então, por exemplo, aqui, um caso do mamífero, né, que hiberna. Nós temos aqui, ó, gordura branca e a gordura marrom. Olha só a histologia desse tecido, que diferente. Aqui nós temos os adipócitos com, né, que é uma inclusão histológica, é um adipócito, tá? E ficaria o tecido adiposo, assim, a gordura, né, na célula. E aqui nós temos vários grânulos de gordura, por assim dizer, tá? Vários depósitos lipídicos no tecido adiposo multilocular. E ele é bastante irrigado, porque é um tecido que ele tem que liberar calor para o sangue. Então pensa, um animal que hiberna. Na hibernação a temperatura dele abaixa muito,
tá? Para que ele possa entrar no estágio de dormência. Então, assim, quando ele teria que voltar, eu tenho um tecido aqui com muita energia, tá? E muitas mitocôndrias, para que possa gerar calor, para que esse animal tenha elevação da temperatura e possa voltar. Ok? Bom, aqui nós podemos ver, por exemplo, uma forma de controle de temperatura fisiológica, certo? Então, aqui no caso, temos a pele, tá? E o vaso sanguíneo. E, por exemplo, estou numa situação de baixa temperatura externa. Eu tenho uma vasoconstrição periférica, ou seja, os vasos próximos à pele se contraem. Por quê? Porque o sangue, ele transporta tudo, certo? Inclusive, o sangue, ele transporta, digamos, o calor produzido pelo metabolismo. Ok? Se estou numa temperatura muito baixa, a tendência é eu perder muito calor para o ambiente, certo? Então eu tenho uma vasoconstrição periférica para que eu perca a menor quantidade possível de calor por o ambiente, ok? E eu tenho um desvio, né, de fluxo para que eu não boa parte do sangue ele não flua aqui, porque teve uma vasoconstrição. Agora, quando eu estou numa temperatura muito alta, o que acontece? Eu estou com uma temperatura maior, né, no ambiente externo. Aqui fora está uma temperatura muito alta. E a tendência é o que? É eu não perder calor, né? Seria absorver calor. Mas o que acontece? Tem uma vasodilatação periférica, ou seja, que o vaso ele fica maior, para que eu perca a maior quantidade possível de calor para o ambiente, tá? Para quê? Para que eu não sobreaqueça. Então, esses são os comportamentos sanguíneos. Por isso que quando tem gente que tá um ambiente está muito quente, ela fica corada, né? O rosto fica corado. E o pelo também, de certa forma, ele ajuda também a regular o calor. Glândulas sebáceas, tem várias estruturas que secretam líquidos, né, que ajudam a regular esse calor. Esse aqui é um mecanismo de troca de calor contra a corrente, que é um mecanismo que vocês vão ver mais na fisiologia, mas é importante saber, tá? Então, por exemplo, como que, por exemplo, o cão, né, o animal que está num lugar com uma temperatura externa muito baixa, concorda que se o animal ele está num lugar com uma temperatura muito baixa, aqui no chão, por exemplo, ele iria perder todo o calor, né, para o ambiente. Aí as patas, digamos, ficariam praticamente congeladas. Então tem um mecanismo de fluxo contra a corrente, que é, no caso, esse aqui. Olha o que aconteceria numa situação dessas, né? A temperatura aqui está alta, né? Que está aqui o animal. À medida que ela chega num lugar com uma temperatura muito baixa, a temperatura tenderia a diminuir e ela volta, né, por veias, fênulas no corpo, bem mais baixa. Por que isso não acontece? É um mecanismo de fluxo contra a corrente. Ou seja, à medida que o corpo, o sangue, né, ele flui para as patas e está numa região muito fria, o próprio sangue, as próprias artérias e veias, elas têm uma conformação que é um fluxo de calor de uma região de temperatura maior para menor. Então, o calor aqui ele não é perdido, tá? Para o ambiente total. Vamos ver nessa figura aqui. Aqui estaria um lugar de temperatura muito baixa, o chão, por exemplo, né? O solo. Parte do calor, parte, né, da energia que vem do sangue que sai do coração, por exemplo, parte desse calor ele já é enviado, ele já é transferido para essa veia, tá? Para esse vaso sanguíneo, para esse sistema venoso que está voltando para o coração. Então, parte desse calor já é transferido antes que ocorra a troca de calor aqui, na região que tem uma temperatura menor. Então, no caso, a temperatura da pata do cão ela seria menor na extremidade. Por quê? Para que ele perca menos calor para o ambiente. Então, aqui um sistema arterial, né? E um sistema venoso. Então, parte do calor já é transferido do sistema arterial para o sistema venoso. Esse calor já é transferido,
Ou seja, assim o cão ele pode, o animal, né, ele pode manter a temperatura dele, de certa forma, constante, sem que ele perca todo o calor pro ambiente. Deu para entender? Fácil, né? Isso acontece também em animais, né, em aves que estão em ambiente muito frio. O mecanismo de fluxo contracorrente, o fluxo de calor, né, as artérias a veias ficam justapostas, elas ficam bem próximas, e o calor flui, né, da artéria para a veia, para que esse animal não tenha uma perda de calor muito alta para o ambiente, né? Porque pensa, pela diferença de temperatura no ambiente muito frio, ele perderia completamente calor. Imagina o quanto ele teria que comer, o quanto ele teria que se despender para manter essa mesma temperatura. Agora também tem estratégias comportamentais, né? Que é migração. Pensa, quando o animal ele está com uma temperatura muito alta ou muito baixa, ele vai ter que buscar mecanismos para se proteger. Por exemplo, buscar sombras ou tocas quando está muito calor, né? Isso é o caso de muitos animais, de répteis, mamíferos, quando está muito quente, vão buscar uma toca. Até a gente, né? Exposição a fontes de calor. Quem nunca viu no zoológico aqueles répteis expostos na rocha? É uma forma dele ganhar calor do ambiente, ok? Dele ganhar energia, dele absorver calor. Ventilação, tá? O próprio fato de se ventilar animais que não exatamente se abanam, mas têm estruturas que servem para se ventilar. E encolhimento, tá? Pensa quando está num lugar muito frio. Com a tendência a você assumir uma forma esférica. Por quê? Porque diminui a razão entre volume e área, tá? O volume e a área, a razão diminui, aí você perde menos calor para o ambiente. E também, logicamente, a migração, né? Que as aves elas migram do norte para o sul e vice-versa de acordo com a temperatura, porque elas preferem uma temperatura maior. Nós podemos ver, por exemplo, desse pássaro, né? Dessa papa-mosca do leste, que ele passa o inverno onde a temperatura mínima do ar em janeiro é menos 4 graus Celsius ou mais quente. Então, dependendo da temperatura, ele vai migrar para um lugar ou para o outro, tá? Isso é um comportamento muito comum de aves, que eles vão migrar de acordo com a temperatura externa do ambiente, tá? De acordo com a estação do ano, no caso. Quando eu falei de ventilação, lembra? Por que as orelhas do elefante são tão grandes? Porque muitas vezes ele fica abanando essas orelhas, tá? Ele fica abanando para quê? Para resfriar o sangue mesmo, tá? Nas orelhas, para que ele possa de alguma forma regular sua temperatura. Muito interessante. Agora vamos ver essa lagartixa. E a tromba também tem uma função interessante na regulação de temperatura, tá, pessoal? A lagartixa. No meio-dia, ela saiu da toca, ela está fora da toca. Qual a temperatura corporal dela? Muito alta. Aí ela pode ter o metabolismo dela, ter todas as reações metabólicas dela. Quando ela se recolhe para a toca à noite, o que acontece? A temperatura dela diminui, tá? Então esse animal ele tem comportamentos de se esconder na toca, de se expor ao sol e a partir disso ele regular a sua temperatura. Também a perda de calor pelo ofego, tá? Quando o animal fica ofegando. Pensa aqui, ó, no fluxo de ar. Quando o animal está numa temperatura muito baixa, ele vai ofegar pouco, tá? Porque o ofego é uma forma de perder energia, né? De mandar calor para o ambiente. Então o que acontece? O fluxo de ar é regular, como a gente pode ver, certo? De dentro para fora. E a boca, ela não permanece tanto aberta. Mas agora no ofego, quando está num lugar de temperatura muito alta, nesse caso B. O que acontece? Olha aqui a diferença, tá? No fluxo de ar. O que acontece? Quando ele ofega, pessoal, ele aumenta o fluxo de ar e é uma forma dele perder calor, tá? Ele perder calor durante esse processo de ofego, ok? Essa vibração angular ocorre nas aves que ela mantém a boca aberta, tá? Ela vibra o assoalho da boca, que é uma forma dela também regular sua temperatura, tá? Uma forma de se resfriar por evaporação. E quando a gente fala de perda de calor, né?
todas essas questões, temos animais que, de alguma forma, tentam se adaptar, né? A se ajustar, na verdade, à perda de calor. Mas tem animais que não tem outro jeito, tá? Eles vão ter que tolerar esse calor. Ele tá num lugar quente e ele vai ter que ter alguma forma de aguentar esse calor que está muito alto. Para isso é importante sabermos que tem a temperatura letal, que é a temperatura que mata 50% dos indivíduos, tá? Isso é feito em laboratório. Então, possíveis fatores que contribuem para a morte quando eu falo calor, pessoal, por temperaturas altas. Nós sabemos que numa temperatura muito elevada ocorre desnaturação proteica, tá? Pode ter coagulação térmica, coagulação de proteínas, elas perdem a função, por isso nós morreríamos mesmo. Nesse caso, as enzimas estariam inativadas termicamente, e então a velocidade delas de deformação é muito maior que a de formação. Suprimento inadequado de O2, nós vimos em respiratório, em temperaturas muito altas, aumenta a demanda de oxigênio, mas a taxa de difusão de oxigênio ela é menor, então fica mais difícil de respirar. E também o efeito do Q10, que quanto maior a temperatura, maior a velocidade do metabolismo, sendo que cada enzima, cada reação metabólica do corpo tem, digamos, uma temperatura ótima. Às vezes, se eu aumento muito a temperatura, algumas reações químicas elas podem ser prejudicadas em relação às outras. Fora que a membrana ela pode ter problemas, né, pessoal? Problemas na rigidez dela, ela pode se romper em temperaturas muito altas. Isso aqui é o caso de animais que toleram calor, de abelhas, por exemplo. Quando chega um predador, tá? Essas abelhas, elas formam um casulo em volta desse predador, desse inimigo natural. E a temperatura dentro desse casulo, né, desse invólucro, fica muito alta e torra o predador, mata ele. Mas os animais têm que tolerar o calor, porque senão elas se matariam, né? Não teria sentido nenhum. Então, falamos de tolerância ao calor, animais que tentam de alguma forma tolerar o calor, e animais que toleram o frio. Como que funciona isso, professor? Primeiro temos que entender como que funciona o processo de congelamento do tecido. Nós temos aqui a célula, tá? E tudo isso aqui, essas bolinhas pretas são solutos. Então, os animais, bem os animais que sobrevivem em um ambiente muito gelado, gélido, o que acontece? Teria a formação de blocos de gelo no meio externo, ok? E esse tecido aqui, ele ficaria mais concentrado, tá? Essa célula ficaria com mais concentrada de soluto, tá? Porque ela perderia mais água do ambiente, tá? Que isso é uma coisa naturalmente acontece. Então, esses animais que toleram frio, eles podem lidar com frio de diferentes formas. Então, falando nisso, uma forma animal lidar com congelamento, com temperaturas baixas, é evitar o congelamento. Ou seja, ele evita a formação de cristais de gelo. Porque esse cristal de gelo, se ele formar dentro da célula, gente, ele vai romper a célula, pronto, já era. Nunca ninguém ouviu falar de criogenia já? Então, uma forma de lidar com temperaturas muito baixas é evitar ser congelado. Então, essas bolinhas amarelas são proteínas anticongelantes. Essas proteínas anticongelantes, sem que houve um núcleo de gelo, um cristal de gelo, elas envolvem esse cristal de gelo e impedem que ele cresça, tá? Ou tentam absorver ele, ou se adsorvem a ele, ou tentam fazer que esse cristal ele não cresça mais, tá? Então eu vou evitar que o animal congele. E nesse caso nós temos o Trematomus, tá? Que é um peixe que sobrevive a temperaturas muito baixas, porque eu tenho enzimas anticongelantes nele, ok? E essa aqui é uma outra estratégia desse anfíbio, que ele vai... Na verdade, ele vai ser congelado, só que ele tolera o congelamento. Então eu posso evitar o congelamento ou evitar o congelamento, ou mesmo se eu for congelado, eu sobreviver a esse congelamento. Esse animal produz proteínas, tá? Que impedem que forme cristal de gelo dentro da célula deles, ok? Então, mesmo que ele congele, ele tolera o congelamento, tá? É diferente de evitar o congelamento. Forma de regulação de calor, temos, por exemplo, lebres, tá? Ó que tamanho da orelha. Isso aqui é uma forma de regular a temperatura, tá? Olha aqui a diferença do tamanho da orelha.
Por quê? Porque é uma forma dela perder calor pro ambiente, tá? Liberar calor pro ambiente. E olha só a diferença da cor do pelo, gente. Aqui seria mais escuro para que pudesse absorver calor de alguma forma. E a branca tem vários motivos, tá? Por exemplo, aqui o pelo dele é mais grosso, tá? O branco também ajuda esse animal a se camuflar, tá? E o pelo grosso ajuda também no isolamento térmico. As orelhas são menores, né? Desse animal aqui, do antílope. Do coelho, antílope, perdão. Para que ele não perca tanto calor para o ambiente. E assim por diante.